Olá, estamos começando mais um estudo bíblico da série Matetés e queremos que o Senhor nos dirija para que possamos compreender um pouquinho as coisas que o Senhor está fazendo. Então, vou compartilhar a tela com vocês aqui sobre o assunto que estamos tratando. Nesse caso, é o alvo. O alvo, ele é um termo, né, que se concentra em tudo o que precisa ser feito, e toda a nossa intenção de que é alcançar a meta de entrar no reino de Deus, de fazer parte desse reino. É essa a nossa proposta, esse é o nosso estudo. E assim, então, vamos fazer uma oração, pedir ao nosso Pai que nos ajude nesse sentido. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te agradecemos, ó Pai, por mais um tempo que o Senhor permite que estejamos aqui lidando com esse estudo bíblico, Pai, da série Matetés, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar em todos os sentidos, que o Senhor possa capacitar cada um que está vendo e assistindo esse vídeo, que está apenas ouvindo, que o Senhor possa estender as suas mãos e que as suas mãos sejam abençoadoras em cada vida que assistir esse vídeo e que assim seja, Senhor. E usa, Pai, usa esse teu servo como uma ferramenta nas tuas mãos para a honra e glória do teu nome. Então, amém. Vamos avançar então o nosso estudo. Existe um alvo para o discípulo de Cristo e Deus tem um propósito. E nesse propósito que Deus tem, né, estamos lidando agora com a restauração da imagem de Deus no homem. Como é que isso dá? Isso é possível? No anterior nós vimos alguma coisa relacionada com isso e agora vamos caminhar um pouquinho mais para poder entender. Desde o momento da fundação, em que Deus se propôs a criar, o seu desejo foi que o homem fosse igual a ele mesmo. Deus criou alguém para ser igual a ele mesmo, ser menor que ele, mas que fosse igual a ele mesmo. Esse era o propósito de Deus. E assim, então, temos o primeiro versículo que temos aqui, Coríntios, né? Capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, e todos nós que com face descoberta contemplamos ou refletimos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Agora, observa bem isso. Aqueles que estão no Senhor refletem a sua glória. Eu preciso estar no Senhor. O propósito é esse. Eu preciso estar nele. Eu preciso entender isso, que é a imagem do Senhor. E nós, por causa disso, nós estamos sendo transformados de glória em glória, né? E que o Senhor faz isso na nossa vida. Então, aquele que deixou o velho homem para trás, esse é aquele que vai agora refletir a glória do Senhor, segundo o que Paulo escreveu aqui em 2 Coríntios 3,18. O texto que estou usando é o texto da NVI, mas você pode ler a sua própria Bíblia e verificar como está escrito aí. Mas, enfim, o sentido é esse mesmo que temos aqui. Em Tiago 3,9, né, com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. Então pense um pouquinho, as vezes que você já usou a língua, as vezes que você já usou para falar mal de alguém ou para comentar de maneira pejorativa a vida de uma pessoa. O que nós temos acontecendo aqui exatamente é isso. Que a nossa língua, ela bendiz ao Senhor e Pai, e ao mesmo tempo nós amaldiçoamos os homens. Só que os homens foram feitos à semelhança de Deus.
principalmente esses que têm restauradas a imagem de Deus no homem. Então, entenda um pouquinho o que isso quer dizer. A língua, cuidado com o que se fala. Cuidado com o que você fala, cuidado com o jeito que você fala. Existem várias maneiras de dizer a mesma coisa. Existem maneiras brutas, maneiras grosseiras, maneiras suaves, maneiras delicadas de dizer sempre a mesma coisa. Então, que você possa pensar um pouco quando você for falar alguma coisa. A língua, ela fere, e ela fere mais do que uma espada. Ela fere mais do que um soco ou de alguma coisa assim nesse sentido. A língua fere. E o que a língua fere, nós não temos como cuidar, como tratar, porque fica registrado na vida das pessoas. Então, pense um pouco quando você for abrir a sua boca para falar mal de alguém. Se você tiver que abrir a boca de alguma maneira, abra a boca para abençoar a vida da pessoa. Jamais fale mal, jamais fale qualquer coisa que possa denegrir a imagem da pessoa, mas pelo contrário, que você possa sempre abençoar a vida da pessoa. Então, cuidado com a língua, cuidado com o que se fala, tenha cuidado, e você é um instrumento de bênção do Senhor. Em 2 Pedro 1:4, dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Deus nos deu, para que, por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina. Olha só, olha o que Pedro escreve aqui. E fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Pois é. Olha o que esse versículo nos diz e o que tenho aqui para falar com você, né? A natureza divina, somos participantes dela, mas veja só, essa natureza, né, que eu tenho, porque eu sou do Senhor, Ele habita em mim, para que eu fuja da corrupção que há no mundo. Você tem fugido da corrupção, você cobiça alguma coisa, você olha com interesse em querer ter algo que outra pessoa tem. Pode ser o cargo, pode ser um carro, pode ser um vestido, pode ser um terno, não importa. É aquilo que causa cobiça, que você quer ter a coisa do outro e fica cobiçando. Quem tem natureza divina foge da corrupção. Foge da corrupção que há nesse mundo e não se deixa levar pela cobiça, não se deixa levar pelas coisas materiais que existem nesse mundo, ou mesmo por pessoas. Né? Às vezes a pessoa cobiça a esposa do outro. Então, espera um pouco. Ou a esposa cobiça o marido da outra. Então, como é que é isso? Como é que pode acontecer uma coisa dessa? A pessoa está fazendo, então ela tá vivendo com a corrupção que é nesse mundo. Ela não tem natureza divina, nem essa parte da qual Deus faz, por causa das suas promessas, Ele faz a gente participante da sua natureza divina. Uma pessoa que age assim, como ela pode ter uma natureza divina? Entende? Entende o que estou dizendo? Então, eu posso olhar e me relacionar com as pessoas sem aquele desejo de cobiça, sem aquele desejo de querer ter o que a pessoa tem. Olhar com inveja, olhar com aquela proposta de querer ser o que a pessoa é, entende? Então, precisamos ter cuidado, porque se temos a natureza divina, nós fugimos da corrupção que há nesse mundo. E não somos pessoas que têm cobiça pelas outras pessoas ou pelas coisas e vai por aí afora. Basicamente, se entende que a semelhança que o homem tem de Deus compreende três aspectos principais. Vamos lidar com um aspecto aqui sobre essa questão dos três aqui, da semelhança que o homem tem de Deus. O que é que nós somos semelhantes a Deus? O que é que eu tenho? O que é que você tem que é semelhante a Deus? O que você pode dizer?
tenho isso, tenho aquilo, que sou semelhante ao meu Deus. Então, vamos começar com isso aqui. O primeiro ponto dos 3. Em sua responsabilidade moral. Nós somos pessoas responsáveis moralmente falando, porque Deus assim o é. Então, o ser humano é responsável por suas palavras, seus atos e seus pensamentos. Quando eu penso nisso que nós somos responsáveis por nossas palavras, eu preciso entender o que falei agora há pouco. Quando eu abrir a minha boca para falar de alguém, quando eu abrir a minha boca, eu tenho que abrir a minha boca para abençoar a vida das pessoas. E não para falar mal, não para fazer críticas, não para dizer coisas contrárias à pessoa, entende? Então eu sou uma pessoa que tem responsabilidade moral. E se eu tenho essa responsabilidade moral, né, as minhas palavras têm que ser palavras que eu tenha cuidado com isso, porque os atos e os meus pensamentos, eu sou responsável. Você é responsável pelas coisas que você faz, pelas coisas que você fala. Você é responsável. E se eu tenho essa semelhança, basicamente, né, essa semelhança aqui, então como é que eu posso agir da maneira que a gente age e faz as coisas? Então pensa nisso, né? Os seus pensamentos, como é que são os seus pensamentos? Você é responsável. Se você fica pensando em coisas que não deveria pensar, o Espírito Santo te ajuda. Peça a Jesus que Jesus envie o Espírito Santo dele e ajuda a limpar a sua mente, para que você tenha pensamentos dos quais não se envergonhe, e também dos seus atos. Peça a Jesus e ele envia o Espírito dele e vai te ajudar. Então, entenda bem esse tipo de coisa que está acontecendo. Deus é um ser moral, é um ser moral, e exerce um governo moral. Então, nós temos que entender que a moral exerce, o nosso relacionamento tem condutas e padrões de moral. E como deve ser isso? Isso nos diz as questões de respeito, as questões de como eu devo falar, como eu me submeto ao governo, enfim, né? É responsável por todos os seus atos. Deus é responsável. E se ele está chamando você para ser semelhante a ele, ele quer que você seja responsável por todos os seus atos, responsável pelo que você fala, responsável pelo que você diz, responsável pelas coisas que você faz. Então Deus quer que você entenda essas coisas, né? Porque ele é um ser moral e ele exerce esse governo moral. Assim, né, o que se vê é que ele dotou o homem de poder intelectual. Meu irmão, eu quero falar aqui uma coisa para você. Você é uma pessoa inteligente. Deus te dotou disso. Você é uma pessoa com inteligência. E essa inteligência que você tem, né, de afeto natural, de liberdade moral, ele dotou você dessas coisas. Você é uma pessoa inteligente. Então você primeiro precisa pensar para depois falar. Não sai falando as coisas de qualquer maneira, nem diga as coisas de qualquer forma, né? Essa questão de afeto natural, do jeito que você fala com as pessoas. Pensa um pouco sobre isso. A liberdade moral. A liberdade significa que eu estou dentro daquilo que a Bíblia diz, daqui a aqui. Eu posso fazer todas as coisas, tenho liberdade nisso, entre uma ponta e a outra. Tenho limites, e os limites são fixados pela Bíblia, e eu preciso entender isso e viver isso. Assim, então, a responsabilidade do homem é desenvolver sua vida com domínio próprio. Você tem domínio próprio na vontade de Deus, com conhecimento da verdade, com justiça e com santidade. Então pensa aí junto comigo sobre isso, né? A responsabilidade de desenvolver a nossa vida. Cada um tem essa responsabilidade. A vida é minha e a vida é sua. E nós fazemos o que queremos. Essa é a grande verdade.
Então, nessa ideia de fazer o que querer, eu tenho domínio próprio, eu consigo dominar, por exemplo, uma coisa que costumo citar quando acontece isso, existem vários canais na televisão, e você vai passando canal por canal. E o que é que você gosta de assistir? Você gosta de assistir aquelas coisas pornográficas? Você se detém ali ou você passa por ali e vai para assistir outra coisa? Como você faz com isso? Você tem esse domínio, né? Esse domínio próprio de dizer, não, isso está errado, não vou fazer. Você tem isso, você precisa aprender a agir dessa maneira, porque o Espírito Santo nos ajuda nisso, a ter domínio do nosso próprio corpo. Muitas vezes nós fazemos coisas que não queríamos fazer. Então, quando pensamos assim um pouco a respeito de domínio próprio, eu estou pensando sobre todas as coisas, sobre tudo que a gente possa pensar, né? E isso eu tenho que entender que ainda, além disso, está na vontade de Deus, com o conhecimento da verdade. Você lê a Bíblia? Ou você só lê a Bíblia quando você vai à igreja ou quando você participa de alguma coisa? Você tem por meta na sua vida ler um trecho da Bíblia todos os dias? Como é que você vai conhecer a vontade de Deus? Como? Com conhecimento da verdade, né? Se você agir dessa maneira, com justiça e com santidade. É essa a proposta. Agora veja só o que diz aqui Colossenses 3,9. Não mintem, então, uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, isto é, da velha vida, das coisas que você fazia, você se despiu, aquelas coisas morreram com suas práticas, entende? A vida velha já foi, o velho homem já foi. E o versículo 10 aqui de Colossenses me diz: e se revestiram do novo, o qual, novo que? Novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Está sendo renovado. Você está sendo renovado à imagem do seu Criador. Isto é, o que quer dizer isso? O velho homem deve morrer para dar lugar ao novo homem, que deverá ser a imagem do Criador. Isso é que eu preciso entender. O velho homem são os meus hábitos, as coisas antigas. Acabamos de ver isso agora. Então veja lá o que é que você precisa fazer, deixar isso para trás e buscar isso no Senhor. Assim, né, em Efésios 4:22, tem uma série de versículos aqui que nós vamos ver agora. Veja isso. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Então, a velha vida deve acabar. O que é que você fazia? Você continua fazendo ainda? As coisas que você fazia antes de se converter, continua fazendo? Então medite, porque estas coisas você não pode continuar, porque se Cristo habita dentro de você, o velho homem tem que sair, tem que deixar isso, porque esses desejos enganosos fazem parte das pessoas, e às vezes as pessoas estão na igreja e não passaram pelo processo do matetés, o processo do discipulado. Então, veja bem, né, isso é a velha vida que deve acabar. Veja o versículo seguinte de Efésios, o versículo 23, diz, a serem renovados no modo de pensar. No modo de pensar. Então, o que você fazia antes, hoje você não faz mais, mas você foi renovado no seu modo de pensar. Pensa nisso. Pensa nisso. Há uma renovação dentro de você e que lhe ajuda a deixar as coisas velhas, né? Precisamos entender que não se trata de morte literal. Não, não é eu vou morrer, não. Mas mudança no pensar, no viver, no agir. Paulo fala muito sobre isso. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que matava, não mata mais. Aquele que se prostituía,
não se prostitui mais. E assim vai. Cada uma das coisas que você fazia antes, hoje você não faz mais. E deve buscar essa renovação no Senhor. Se você tem dificuldade, ajoelha na sua cama, aí do lado da sua cama, fala com o Senhor e pede ajuda a Jesus, ele vai te ajudar. Ainda seguindo adiante, né, temos o último versículo dessa série de Efésios, que é o 24. Ao revestir-se do novo homem, ou seja, o novo homem, ele é semelhante a Deus. Essa é a grande diferença. Ao revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Você vê aqui, o novo homem, ele precisa entender isso. E eu e você precisamos entender isso, né? Revestir-se do novo homem. O novo homem deve ser semelhante a Deus. Como está aqui, ó. Isso é o versículo bíblico, meu irmão. Não sou eu que estou falando. É o versículo bíblico. Criado para ser semelhante a Deus. Você foi criado nisso. Semelhante no quê? Em justiça. Você tem que ser justo. E em santidade. Em santidade. Provenientes da verdade. Tanto a justiça como a santidade são provenientes da verdade. De uma vida verdadeira. Sem mentiras. Pense sobre essa história, sobre isso, o que isso quer dizer. Semelhante a Deus em justiça. Deus é justo, não é justo? Se você é semelhante a Ele, você tem que ter a justiça que Deus faz e agir da mesma maneira. Onde aprender? Leia a Bíblia ensina. Né? Em santidade, provenientes da verdade. Santidade, eu gosto muito de dizer, quando pensamos em santidade, que santidade é uma vida transparente, não tem o que esconder de ninguém. Então pensa sobre isso, quando você estiver pensando sobre santidade, a verdade, ela é uma pessoa transparente, ela não tem o que enganar, o que esconder, nada. Então, essa é a pessoa que vive em santidade. Ela é uma pessoa transparente. Então, terminando isso agora, eu volto a pedir, como sempre, pedindo para você medite por alguns minutos sobre tudo isso, sobre todas essas coisas, com a sua família reunida, fale o que você entendeu um para o outro, procura ver isso e também compartilhe uns com os outros. Procura fazer isso, discutir o assunto. Não fique só nisto que a gente viu, o vídeo e o que você entendeu, mas reveja os versículos bíblicos e procura meditar sobre isso e, principalmente, como você faz isso na sua casa, discuta com a sua família os assuntos, os pontos e vê o que não é, o que está escrito na palavra de Deus e assim seja. Então, que o Senhor possa nos ajudar nesse sentido. Em nome de Jesus, nós vamos agora fazer uma oração e encerrar o nosso estudo de hoje. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo que tivemos e pedir ao Senhor a sua bênção especial sobre a vida de cada um, Senhor, e que o Senhor possa estar conosco, nos auxiliando, nos orientando, falando no coração de cada um, Pai, aquilo que precisa aprender. Estamos lidando com situações que são muito difíceis de mudança na vida da gente. Pedimos que o teu Espírito Santo, Jesus, possa ajudar cada um daqueles que assistiu esse vídeo, que cada um possa entender aquilo que foi feito. Senhor, visita cada lar, visita cada casa e abençoa, Senhor, para que eles possam ter um dia abençoado na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos, crendo que o Senhor está cuidando do ensino que cada um deve ter, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos agradecidos, crendo que o Senhor já fez todas essas coisas. Abençoa este povo, Senhor.
Que o Senhor te abençoe e o Senhor te guarde. Que o Senhor esteja junto com você, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que assim seja.